Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado a todos pela participação. Então vamos à aula 612, 612 no geral, pelo YouTube, aula 240. E lembrando, as pessoas que desejam fazer perguntas, não escrevam no chat, escrevam para o WhatsApp, telefones 11, operadora 11, 50 14 22 17. Escrevendo no chat dificilmente será respondido, porque as pessoas não ficam lendo o chat, as pessoas da parte do departamento de orientações, ok? Então, repetindo, pelo WhatsApp, operadora 11, 50 14 22 17. E por e-mail, estudo a verdade da vida tudo junto, estudo a verdade da vida tudo junto, sem hífen, sem espaço, @sni.org.br. E aqueles que desejam uma orientação pessoal comigo, às quintas-feiras estou na sede central, na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1266, Estação Conceição. Precisa agendar antes por telefone. Telefone é operadora 11 50 14 22 58. 50 14 22 58. Está lotada até abril, está tudo lotado. Já muitas pessoas estão na fila de espera para maio, mas é bom marcar, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Masculino, 43 anos, solteiro. Tenho lido os livros A Verdade da Vida e praticado a meditação Shinsokan. Iniciei módulo de estudos, estou buscando por meio da Seichoné arrumar a minha vida, cumprir minha missão e viver uma vida boa, pois sou filho de Deus. Buscando reconciliar com todas as coisas do céu e na terra, tenho feito orações para meus antepassados, seguindo a orientação do mestre no livro Melhore Seu Destino, orando pelos antepassados. Porém, só tenho feito para os meus antepassados maternos. Os paternos têm uma situação a ser definida. O homem que minha mãe diz ser meu pai biológico não me reconhece como filho. Fui orientado a parar de fazer para os antepassados paternos até ter a certeza. Entrei em contato com ele para fazer o exame de DNA, porém ele não foi no dia marcado e disse que quer fazer por via judicial. Pergunta: devo entrar com pedido judicial? Se ele não fizer o exame, o juiz decide que ele é o pai pelo fato de ter se recusado. Então vai mudar a minha situação na certidão de nascimento. Poderei voltar a fazer oração para os pais dele, não somente pais, para os antepassados, ok? Ou seja, meus avós paternos também sem o DNA. Bom, o importante é o seguinte, vamos entrar, primeiro você ter a certeza que se ele é no seu pai, uma coisa que vai te dar uma paz, uma interior, uma segurança maior. Então, as políticas nas empresas, as normas internas, qualquer empresa ela tem a sua norma interna. E existe para que sejam evitados qualquer problema, ou seja, para que estabeleça-se a ordem. Da mesma forma, cada cidade, cada estado tem as suas leis e cada país tem a sua constituição. A lei de Deus, diz o mestre, a lei de Deus é a lei da ordem e, ao mesmo tempo, a lei do amor. Por isso, em tudo que Deus criou, existe a lei da mente, a lei da matéria, a lei do espírito, etc. Okay? A lei do trânsito existe para que os fluxos dos veículos ocorram naturalmente, sem problemas, ou seja, uma regra. O Código Civil é um conjunto de normas que determina os direitos e deveres das pessoas, dos bens e das suas relações no âmbito privado, com base na Constituição Nacional. As leis existem para que todos estejam na mesma ordem, portanto, é direito seu seguir a lei. É obrigação de todos seguirem a lei. Por isso, a pergunta, devo entrar no pedido judicial? A resposta é sim, é seu direito. Então, faça, existe a lei para isso. Há pessoas que muitas vezes confundem, não, tem que ver a imagem verdadeira do fulano, tem que ver a imagem verdadeira do outro.
Ver a imagem verdadeira é ver a natureza divina, mas se a pessoa não está fazendo coisa certa, então para isso existem as leis. Por exemplo, numa empresa também há pessoas que estão com sérios problemas com funcionários que não estão fazendo de forma correta, ainda estão causando prejuízo para a empresa. Aí não é questão de ficar vendo a imagem verdadeira da pessoa. Aí você tem que separar uma coisa da outra. O mestre cita, na verdade, a Vida, volume 30, no volume que explica o Sermão da Montanha, de que a imagem verdadeira da pessoa é perfeita, mas o trabalho dela, ela foi contratada para trabalhar, então o trabalho dela tem que ser de acordo com aquilo que exige a função, ok? Pergunta número 2. Feminino, 56 anos, casada. Tenho um filho casado e é minha tia. Está com pedras na vesícula há muitos anos. O médico já disse que há necessidade de cirurgia, porém tem muito medo de médico e da cirurgia. Como nós podemos ajudar a minha tia? Bom, o importante é que a sua tia, fundamental, que ela entenda que ela não nasceu com problema na vesícula. O problema na vesícula, ela foi se manifestando devido aos conflitos emocionais, a ira, sentimento de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoa que ela foi acumulando, isso foi afetando, manifestando, projetando na vesícula. Então, essas emoções que ela passou ainda estão no inconsciente. Caso não estivesse, ela não estaria com esse problema na vesícula. Então, é fundamental o quê? Partir para eliminar essa mágoa que ela guarda. Esse é outro problema. Se você perguntar, ela vai dizer, não guardo, não tenho nada, não tenho, você está enganado. São pessoas que não conhecem como que funciona a mente. Lembrando que Freud disse que o inconsciente corresponde ao porão de uma casa. Então, eu sempre gosto de citar esse exemplo para que as pessoas se certifiquem, se entendam verdadeiramente que muitas coisas que estão no inconsciente, o consciente não lembra. Então, uma pessoa que tem uma casa, tem um porão na casa, e ela fica 20 anos sem descer para o porão, quando ela desce para o porão, todos, depois de 20 anos, vão dizer, não lembrava que estava aqui, olha que eu encontrei, olha, assim é o inconsciente, você encontra muitas coisas que você não lembra, o consciente não lembra. Então, é importante que ela procure lembrar as pessoas de quem ela guardou mágoa e perdoar do fundo do coração. Perdoar 30, 40 vezes por dia durante um mês ou mais, tá? E é bom que ela leia o livro Lições para o Cotidiano. Pergunta número 3. Masculino, casado, 53 anos. Há alguns anos a minha avó recebeu uma herança que na verdade seria do seu marido. Contudo, por ser falecido, passou a ter direito. Na família, havia outros herdeiros com direitos a essa partilha da herança. Em meio a essa tramitação, minha avó faleceu e apenas um tio recebeu toda essa herança. Tenho feito a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados e também para esse tio, pois apesar de tudo, não tenho ódio nem mágoa dele. Segundo informações, esse tio parece estar passando dificuldades atualmente. Como posso ajudá-lo também, a pessoa que deixou essa herança, pois já está no mundo espiritual? Bom, essa pessoa que deixou a herança, não esquecer de fazer os registros espirituais e caso seja seu avô, já está recebendo nas orações que você está fazendo para os antepassados. Então é importante que providencie, caso ele não seja um antepassado direto, providencie os registros espirituais, como se ele viveu com a sua avó, é um avô, né? É como se, no caso de pai seria padrasto, o padrasto é pai. Então o avô, por ter casado com a avó, ou por ter se amigado com a avó, também é avô, não deixa de ser avô, ok? Então na Seichonê, o mestre explica, genro é filho, nora é filha, sogra é mãe, sogro é pai. Então não esqueça desse detalhe, dessa gratidão, desse relacionamento. Não ser o fundamentalista aqui, falar pai, mamãe, mas é pai, é padrasto. Não pode esquecer, não pode ter ingratidão para o padrasto que ajudou a criar a pessoa. Então providencie registros espirituais para ele todos os anos, como a sua avó antepassada direta, ela está recebendo as orações que você faz para os antepassados. Então, no caso do seu avô,
Mas se quiser fazer 21 dias especialmente para a pessoa, também é bom, também é muito bom. Pergunta número 4. Masculino, 66 anos, casado. Fui diagnosticado com doença de Parkinson, com alguns sintomas, com tremor nas mãos e lentidão nos movimentos. Uma tia-avó muito próxima que ajudou na minha criação também tinha os tremores nas mãos. A medicina diz que não tem cura, além de poder se agravar. Quais as causas e como posso eliminar esse problema? A medicina vê o físico, mas quem fez as projeções no físico não foi a medicina. Quem fez o seu corpo não foi o médico. Foi você, que era um óvulo que foi fecundado por espermatozoide, e esse óvulo foi se multiplicando para 2, 4, 8, 16, até ter hoje 75 trilhões de células. Então a medicina não está errada, é a função dela registrar o que está sendo manifestado no corpo. É igual você, quando tira uma foto, aquilo que apareceu na foto você não está inventando, não está mentindo. O que saiu na foto é aquilo que você viu naquele momento. Então, da mesma forma, naquele momento a medicina está vendo daquela forma. Ela não está errada, está vendo o que está manifestando no corpo físico. O Parkinson é conhecida também como paralisia agitante. E doenças como paralisia agitante, como Parkinson, mal de São Vítor, outras coisas mais, as causas psicossomática, causa mental que fez o geral ocorrer, manifestar o Parkinson, é a raiva, o ódio, a irritação, o descontentamento, o mau humor. E a raiva, quando a pessoa passa aquele momento de raiva, de muita irritação, ela fica até tremendo. Ai, que ódio, ai, que ódio. O tempo passa, mas aquele sentimento ficou registrado no inconsciente, aquela emoção. É isso que as pessoas precisam entender. Ficou registrada onde? No inconsciente. Dentro dos 5 corpos seria o corpo astral, que é o corpo da emoção. O fato de tomar conhecimento de fatores causadores da doença normalmente não faz a pessoa ficar curada. Ah, já sei, então foi por causa do ódio que a pessoa teve? Ah, foi por causa do ódio que eu passei? Somente tomar esse conhecimento não vai purificar o seu inconsciente. É preciso purificar aquilo que está registrado no seu inconsciente. Se deseja modificar o mundo da projeção, você tem que purificar a matriz da mente. E a matriz da mente é o seu inconsciente. Feche os olhos e procure lembrar quem foram as pessoas que lhe causaram irritação ou frustração. A medicina pode dizer que não tem cura, porque a função dela é ver somente a parte física do corpo. Mas na Seitonoye houve muitos casos de cura de Parkinson. Aconteceu em Biona, por exemplo, aconteceu com a minha sogra, que foi para a academia de Biona com Parkinson, voltou e deixou o Parkinson lá. Um outro senhor na academia de Biona também, antigamente na oração matinal, quando terminava a oração matinal, imediatamente o pretor que conduzia a prática, ele conduzia também o treino do riso. E uma dessas, isso aconteceu nos anos 70, ele disse, vamos fazer o treino do riso, fizeram o treino do riso, agora vamos agradecer papai e mamãe. O senhor que tinha mal de Parkinson, ele ficou com as mãos tranquilas, paradas, e o Parkinson já havia desaparecido através do riso. Por isso que o riso é o melhor remédio. É importante as pessoas lembrarem que a Seitonoye diz sempre, ria sempre que puder, ria. Não é aquela sorriso amarelo, é gargalhada. Existe o sorriso, existe o riso. E existe o treino do sorriso e o treino do riso. Aquilo que nós fazemos nas academias, muitas vezes nas regionais, é treino do riso, treino de gargalhar. Muitas pessoas dizem, mas não estou com vontade. Não é esperar a vontade, é justamente treinar para que você possa rir naturalmente. Bom, é importante que fundamental, importante, no caso do seu tio, ou a pessoa ou você mesmo que está com mal, a pessoa que está com mal de Parkinson, ou qualquer, mesmo que não tenha, participar dos seminários nas academias no mínimo 3 dias, ouvindo as palestras, relatos e participando das atividades práticas, vai ocorrendo aqui uma transformação, uma purificação no inconsciente. E no momento a pessoa fica curada, ou então ela volta para casa com outro semblante e tudo começa a melhorar. Só que você aprendeu a treinar na academia. Depois que retorna para casa, é para dar continuidade àquilo que você treinou.
ok? Do lado espiritual, é importante ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar, da verdade, 21 ou 49 dias para sua tia-avó, que lhe ajudou na criação, já que ela teve Parkinson também. Então, ore com muito amor e muita gratidão durante 21 dias exclusivamente para ela, e outro horário para todos os antepassados, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, com muito amor e gratidão por tudo que ela fez por você. Ok? Então, muito obrigado. Assim terminamos a parte 1. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seitonoia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia, criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas, e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Pacifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaia do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo. Onde o seu propósito acontece. Muito obrigado, vamos para a parte 2. Abraço a todos que foram, a todas as pessoas do Brasil e do exterior que foram participar da festividade Santaro Roso na Academia de Biona. Chama-se festividade porque é uma verdadeira festa. Quem já leu o livro Iluminando Seu Caminho, é o segundo livro que eu escrevi, e ali consta o relato da Rosinete Saturno. E ela teve um sonho, a mãe, ela dizia para a mãe, leia a Sutra dos Antepassados, leia a Sutra dos Antepassados. E a mãe dizia, não, filha, não mexe com os mortos, não mexe com os mortos. Mas Seitonaia não mexe com morto, né? Quem mexe com morto é o Instituto Médico Legal, é o necrotermo, mas Seitonaia não mexe com morto. Seitonaia procura manifestar amor à vida dos antepassados, a vida dos antepassados. E ela sempre recusava, não queria saber disso. Um dia, ela ligou para a filha, para a Rosinete, e falou, filha, me conta esse negócio que tu falas para ler a Sutra para os mortos. Ela dizia, para os mortos, antepassados, né? E ela, apavorada, queria saber, estava muito ansiosa. E a Rosinete, ela disse, mãe, eu preciso trabalhar. Eu já falei para a senhora várias vezes, a senhora nunca deu importância. Por que a senhora está tão agitada agora, querendo saber sobre isso? Então ela disse, é que eu sonhei, essa noite eu tive um sonho muito nítido, muito claro. E estavam todos os nossos antepassados, todas as nossas pessoas da família que morreram, estavam lá todos sentadinhos, parecia uma festa, ela disse, por isso que é uma festividade. Aí eu perguntei para o meu sogro, que foi seu avô, por que vocês estão aqui? Então ele disse, porque
nós estamos esperando a Rosinete ler aquele livrinho para nós. Depois que ela começou a ler aquele livrinho, que é a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, todos nós que estávamos com problema, doente, com alguma outra coisa, todos ficaram curados. E apontando um tio-avô, a Rosinete, que morreu assassinado com facadas, e levou muitas facadas, inclusive na perna, esse avô disse, sogro da mãe, né? Disse, esse quando chegou aqui, não podia nem andar, ficava puxando a perna, agora está curado, corre para cima, para baixo, sem nenhum problema. É por isso que é importante fazer isso. Agora, tem um detalhe que ocorre normalmente, quando termina a festividade de Santuário Roso, sempre alguém lembra de algum nome, não tem problema. Mande, faça providências registros espirituais, mande lá para a regional, para a associação local, ou entre em contato com o departamento de ofícios religiosos e providencie. Chegando esse registro na Academia de Ibiúna, vai ser consagrado, vai ser evocado e vai ficar lá na arca do templo Roso, ok? Vamos agora. Semana passada estudamos um trecho da oração para louvar Kanzeon Bosatsu, que se encontra na Sutra A Verdade e Orações, volume 1, página 33, na 10ª edição. Estou falando de edição porque depende da edição, pode mudar a página. Ali consta, entre outras coisas, o seguinte: Kanzeon Bosatsu não é nome próprio de um Bodhisattva, depois nós vamos falar sobre Bodhisattva. Simboliza o grande amor de Deus, a força misteriosa, a lei da mente que preenche o universo. Então, simboliza o grande amor de Deus, simboliza a força misteriosa, simboliza a lei da mente que preenche todo o universo. Nessa oração, menciona que simboliza a lei da mente. Por isso, mais adiante diz, Kanzeon Bosatsu manifesta-se também como pessoas que nos cercam na vida cotidiana. Okay? Aí é que normalmente nós pensamos somente da forma de ver, não ver, porque estamos aqui no mundo material. Mas existe toda essa vibração, todo esse amor, e de uma forma interessante. Kanzeon Bosatsu manifesta-se também como pessoas que nos cercam na vida cotidiana. Uma pessoa maldosa é uma das manifestações de Kanzeon Bosatsu, que nos está mostrando alguma maldade que está escondida em algum canto da nossa mente. Bom, aí vem a pergunta, dá uma pausa, uma pergunta que quando fazemos para alguém: por que você se reencarnou? A maioria diz, para evoluir. A resposta está correta. Mas se perguntar, evoluir como? A maioria não saberá o que responder. Aí nós vamos entender que Kanzeon Bosatsu manifesta-se também com pessoas que nos cercam na vida cotidiana. Para mostrar, se nós temos alguma maldade, aparece uma pessoa aparentemente com maldade. Se nós estamos sendo frio com alguém, aparece uma pessoa que nos trata friamente. Aparentemente, o fulano, nós reclamamos, mas na verdade é uma projeção da mente. É aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida, volume 18, no caso da senhora Mia, que ela reclamava do marido, reclamava da filha, que era enjoada para comer, do garoto vizinho, e o marido sempre dizia não, 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 mas na verdade quando ela parou para fazer uma auto-reflexão, ela viu que era capricho dela que ficava sempre julgando, criticando o marido, porque falou não por causa disso, por causa daquilo. E quando ela entendeu que ela não, aparentemente, era uma pessoa dócil, mas na verdade não estava sendo dócil, emocionalmente não, e estava sempre retrucando, quando ela entendeu isso, o marido mudou totalmente. A filha mudou, o garoto vizinho também mudou. Então, esse é um problema assim, que nós vamos entender, que as pessoas estão nos mostrando, ou seja, em outras palavras, nós estamos diante de espelho. É um Kanzeon Bosatsu, é um espelho que está diante de nós em forma de pessoa para nos mostrar, olha, você tem que evoluir. Evoluir como? Evoluir procurando melhorar a sua postura, a sua índole, melhorar o caráter, evoluir, ou seja, em todos os detalhes é importante que nós aprendamos a modificar, melhorar a nós próprios. Na época de Cristo, escribas e fariseus eram chamados de doutores, mas Jesus Cristo não era chamado de doutor. Os títulos, honrarias, classe social, classe intelectual,
não significa riqueza, isso não significa nada em termos de evolução espiritual. Isso é coisa da Terra. A evolução espiritual se processa com o esforço de cada um para melhorar a si próprio, anular o ego. Estou sendo muito ranzinza, estou sendo muito chato, estou sendo muito implicante, eu reclamo de qualquer coisa. É nisso que... e também manifestar amor ao próximo, deixar de ser egoísta, né? É nisso que procurar reconhecer alguma coisa, uma atitude, um comportamento que não está condizente como filho de Deus e procurar corrigir, ser mais dócil, ser mais sorridente, ser mais amável, né? E não ficar criticando, ou resmungando a todo momento. E esse é um ponto que soltar, entender e tirar essas coisas que não são inerentes, que não fazem parte da vida de Deus que nos criou. Isso Cristo disse, bem-aventurados que choram e serão consolados. Choram, deixa sair, choram. Quando você chora, as lágrimas saem, caem. Então você deixa sair aquilo que você precisa eliminar e procurar melhorar. Aí sim nós vamos alcançar a evolução, aí sim nós estaremos cumprindo a missão de evoluir. Okay? Por isso que nós viemos para a Terra, para que possamos evoluir nós interiormente, nós mesmos. Okay? Ou seja, quando nós viemos para a Terra, estávamos no patamar, no nível de espiritualidade. Vem para a Terra, vive normalmente, estuda, faz de tudo, e quando regressamos ao mundo espiritual, é fundamental que nós estejamos no nível um pouco acima, ou seja, dentro da melhoria que nós tivemos como verdadeiros filhos de Deus. Cristo disse, bem-aventurados. Em Mateus capítulo 5, consta que Cristo disse o seguinte, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na verdade, a vida volume 30, o mestre explica o Sermão da Montanha. Então ele diz, limpos de coração significa coração puro, sem pecado. E no livro A Verdade 6, página 159, o mestre responde a carta de uma mulher que está aborrecida porque uma jovem está interessada no marido dela. E mencionou na carta, que ela leu o diário dessa moça que estava convivendo na casa dela e escreveu que estava muito interessada pelo marido. Aí o mestre escreveu para ela o seguinte, resposta do mestre, Masaru Taniguchi, o karma não existe originariamente, mas ele existe no coração de quem está confusa como você. Você se apoderou do marido de outra mulher. E esse karma retornou-lhe em forma dessa garota de 19 anos que está tentando roubar seu marido. Então apareceu essa moça como Kanzeon Bosatsu para mostrar, olha como que você está agindo. Então ela começou a proceder de uma forma que, como se dissesse, você fez isso, né? Então, o mestre explica que isso se chama transmigração do karma. O karma que ela plantou já estava colhendo. É uma transmigração do karma. No caso dessa senhora, que roubou o marido de outra mulher, ela não estava com o coração limpo, guardava nela o quê? Sentimento de culpa por não ter feito a coisa certa. E nessa oração de louvor ao Kanzeon Bosatsu consta o seguinte, Kanzeon Bosatsu manifesta-se também como forma que Kanzeon Bosatsu manifesta-se também como pessoas que nos cercam na vida cotidiana. Uma pessoa maldosa é uma das manifestações de Kanzeon Bosatsu que nos está mostrando alguma maldade que está escondida em algum canto da nossa mente. Igual esse caso dessa mulher, podia pensar, criticar, mas essa moça aí é muito maldosa, ingrata, fica querendo roubar meu marido. Mas ela roubou o marido dela. Aí o mestre explicou o seguinte, para eliminar esse karma, o que você tem que fazer? Falou para a mulher, devolver o marido para a mulher da mulher de quem você roubou. Acaba o karma. Simplesmente eliminar, fazer a coisa certa. Estamos falando sobre Kanzeon Bosatsu porque nós estudamos na página 171, da Verdade da Vida, volume 37, este livro,
essa página está dia 14 de junho, para quem está com uma outra edição cuja página é diferente, então 14 de junho, e nessa 14 de junho aborda a Sutra Hanya Shingyo, que o monge Ryonin mandou em linguagem atual para o mestre Masaharu Taniguchi. Significado de algumas palavras do sânscrito, ali nós contamos a palavra Bodhisattva, que lembra que agora há pouco nós falamos sobre Bodhisattva. É uma palavra que vem do sânscrito, como dissemos outra vez, é uma antiga linguagem clássica da Índia, dentre muitas, além dos dialetos, existe o sânscrito, que não era dialeto, mas era uma escrita linguagem normal falada na época. Assim como o latim também foi no passado uma linguagem falada e hoje é uma língua morta, e de onde se derivam todas o português, espanhol, todas as línguas latinas surgiram baseadas no latim. Então, Bodhisattva significa, em sânscrito, aquele que atingiu um alto nível de desenvolvimento espiritual, mas adiou sua própria entrada para o Nirvana, para ajudar outros seres a alcançar a libertação do sofrimento. Aí nós vamos lembrar que Cristo, depois que foi crucificado, ele ficou 3 dias aqui na face da terra. Não exatamente como, mas ele apareceu primeiramente para Maria Madalena, para alguns outros apóstolos, e ele disse o seguinte: eu ainda não fui à casa do meu pai. Ou seja, em outras palavras, isso é a linguagem linguagem cristã. Eu ainda não fui à casa do meu pai, estou aqui. Ou seja, ele ainda não foi para o Nirvana para poder ajudar os seus apóstolos. E um detalhe, por que ele apareceu, inclusive ajudou na pesca lá, comeu peixe com o pessoal, para mostrar que a vida não morre, que Cristo verdadeiro é a vida, não o corpo carnal. Não é para se apegar ao corpo carnal de Cristo. Então, ele propositadamente apareceu 3 dias depois e ninguém sabe por que o corpo dele desapareceu. Pode ser obra do próprio Jesus Cristo para que as pessoas não se apegassem ao corpo carnal, porque Cristo não é o corpo, é a vida, aquele espírito grandioso, fantástico, iluminadíssimo, que é Jesus Cristo, que é vida eterna, não é? Por isso, para os cristãos, a palavra Bodhisattva, para o entendimento melhor dos cristãos, corresponde anjos de uma altíssima hierarquia. E os anjos também têm níveis, assim como quando estudamos a Verdade da Vida, volume 9, os espíritos têm cor, vermelho, azul, branco. Então, da mesma forma, os anjos também têm seus níveis. E no próprio Verdade da Vida, volume 9, a Heine, quando recebeu a explicação do grandioso espírito chamado Veterine, então ela disse, acima dela tem outra, acima dela tem outra, acima dela tem outra, acima dela tem outra. Ela falou, nossa, é muitos níveis acima. Tudo isso, de acordo com o esforço de cada um, ele vai atingindo essa elevação espiritual. Os senhores que estão sempre assistindo, os senhores não percebem, né? Mas estão cada vez mais evoluindo, compreendendo, entendendo de uma forma mais holística, mais global a verdade. Por isso que também, voltando ao termo dos anjos, os anjos também têm os nomes de acordo com a sua hierarquia. A hierarquia varia de acordo com a religião, de acordo com a seita, pode variar. Mas existem os chamados querubins, os tronos, dominações, postades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Arcanjo, para alguns, seria aquele anjo de nível bem elevado, seria aquele arcanjo, arque grande, porque arque milionário é super milionário, então arcanjo é aquele que já esteve, mas dependendo da religião, ela tem os níveis, o nome dos níveis pode ser diferente, mas isso não muda a classe que cada um pertence realmente. Outra palavra do sânscrito é nirvana. Nirvana não é a banda de rock adotou o nome. O nirvana, no significado sânscrito, significa a pessoa atinge o estado de suprema paz interior mesmo, né? Então, muitas pessoas que reclamam da vida porque interiormente ela não está em paz.
Ela reclama porque existe uma insatisfação dentro dela e ela continua reclamando, e isso faz aumentar cada vez mais a insatisfação. Então, aí que a Seichono explica, agradeça, agradeça, agradeça. Se você tiver gratidão a tudo e a todos, você vai ver que não tem motivo para reclamar. Não tem motivo para reclamar. Né? Da mesma forma, as pessoas que reclamam, não sei o que, minha droga, não sei o que, minha casa parece um inferno. Transforma em paraíso. Transforma em paraíso. Você que mora no Brasil, para você ter um pouco mais de gratidão, você trocaria a sua casa, você trocaria de moradia com uma pessoa que mora lá na região da Croácia, onde está tendo bombardeio, da Serra Leoa, em alguns outros países que realmente é uma miséria muito grande em algumas regiões? Não, então você tem tudo, né? Comparando com aquelas pessoas que vivem moradores de rua, e que muitos deles tinham casa, perderam tudo e hoje estão morando na rua. Então você pode pensar o seguinte, eu sou feliz, então agradeça pelo que você tem, agradeça o que você tem. Né? Importante, não importa seja muito ou pouco, agradeça tudo que você tem. Você está ouvindo, está entendendo, está escutando? Graças a Deus, muito obrigado. Tem um celular que possa assistir, tem um notebook que possa assistir essa aula? Muito obrigado, porque eu já tenho. Tem gente que não tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Tanta pobreza que ela vive. Então agradeça. E aí aquela insatisfação vai sendo substituída pelo sentimento de gratidão. Aí você vai alcançando aquela paz. Muito obrigado, muito obrigado. Cristo disse em outras palavras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João capítulo 8, versículo 32. E na Sutra, nós estamos falando sobre Nirvana, alcançar aquela suprema paz. Aí Cristo disse, a verdade vos libertará. E na Sutra diz, ocorrendo a iluminação espiritual, lembra? Imediatamente esse mundo se torna um paraíso pleno de luz. E o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Para um espírito que está em ilusão, quando ouve a Sutra Sagrada, imediatamente ela passa a ver a luz. Então, um exemplo que eu já citei algumas vezes, faz muito tempo que eu não menciono, aconteceu na Bahia, uma vez uma senhora, a supervisora local pediu para que eu fizesse oração. Falou, não, traga a pessoa aqui, que já que essa pessoa é uma dirigente da Seichono, vamos ver o que está acontecendo. Aí ela veio, ela disse, perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, todos os dias sinto uma dor de cabeça terrível, tanto assim que diariamente, todos os dias sem falta, eu entro na farmácia para comprar uma pastilha para dor de cabeça. Parece que é Tonopam, uma coisa assim que ela disse. Todos os dias. Aí eu perguntei, você tem alguém da família como eu, de morte trágica? Ela falou, sim, tenho, né? Aí nisso uma outra pessoa que tinha um pouco de clarividência, falou, eu vi um vulto de uma mulher com cabelo comprido, não vi diretamente o rosto, mas uma mulher senhora de cabelo comprido. Eu falei, quem é essa mulher de cabelo comprido? Ela falou, tem sim, era uma minha prima, uma prima minha que morava vizinha da minha casa, nós crescemos juntas e tanto assim que as nossas mães faziam vestido iguais e todos pensavam que nós éramos gêmeas, mas não éramos gêmeas. E era morrer de morte trágica, era morrer de morte trágica. O carro que ela estava se chocou com o outro e ela ficou prensada nas ferragens, foi tirada da ferragem e levada para o hospital. No caminho ela gritava, eu não vou morrer, acabou morrendo. Bom, aí então dissemos o seguinte, olha, nós vamos fazer uma oração para ela, qual o nome dela? Aí fomos fazer uma oração, uma sutra rápida, a sutra sagrada, e quando terminando a sutra, pensei em falar, agora, fulana, vá para o mundo espiritual. Antes disso, ela não chegou a incorporar na pessoa, simplesmente usou a boca de uma pessoa e disse, agora estou vendo muita luz, agora estou vendo muita luz, muito obrigado, eu vou agora trocar roupa suja de sangue e vou para o lugar que o Senhor falou para eu ir. E foi. E no dia seguinte, eu perguntei para essa senhora que tinha esse problema de dor de cabeça diariamente. E aí a dor de cabeça sumiu. E ontem à noite, eu fiz uma coisa que há muitos anos não fazia. Eu fui numa festa de criança, porque estava tão bem, e sumiu a dor de cabeça. Na verdade, a prima dela se iluminou, a verdade liberta. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna um paraíso pleno de luz. Quando ela ouviu a Sutra Sagrada, ela passou a ver luz. Não é que a luz veio de fora,
Cristo disse, vós sois a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós. Né? Na seita ele diz, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso, que é a vida de Deus que está em nosso interior. Essa vida de Deus é luz. Então, essa luz existe dentro de todos, mas ela estava escondida encoberta igual um abajur, e não estava manifestando a sua luz. Mas ocorrendo a iluminação espiritual, a pessoa desperta. Então, eu sou filho de Deus, sou espírito, sou eterno, sou indestrutível, eu sou imortal. Ela passa a ver a luz. O espírito, quando entende a verdade, passa a ser a luz. Enquanto isso, ela vive, enquanto está em ilusão, está lá no umbral, como dizem os espíritas, ou purgatório, como dizem os cristãos, ela está num lugar totalmente escuro, não tem luz e não vê luz. Mas quando alguém providencia a leitura da suta, seu antepassado, lê a suta para ela, para esse antepassado que está nesse lugar, ele passa a ver a luz. Providencia registros espirituais, ela passa a receber 5 missas por dia. E dentre essas orações está a chuva de néctar da verdade 5 vezes por dia. Continuando, os budistas dizem que o espírito bastante iluminado transcendeu o ego, os desejos. Os budistas, né? Mas Cristo também falava de outras formas. Então, para os budistas significa a explicação, superou a aversão, superou justamente aquele sentimento de inimizade, de rebeldia, de rivalidade, supera toda a aversão, supera a ignorância, que significa a ilusão, supera a ilusão. A libertação do ciclo do renascimento, então, aquilo que depois nós vamos falar sobre isso, a libertação do ciclo do renascimento. Ou seja, não precisar mais reencarnar novamente. Perfeita paz, a pessoa que alcançou perfeita paz, muita sabedoria e uma consciência muito profunda da verdade. No livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, na página 140, o mestre Masaru Taniguchi explica sobre o Yokukai, o mundo dos desejos. Então, agora há pouco nós falamos que aquele que alcançou o estado de libertação é aquele que transcendeu o ego e os desejos, tá? Transcendeu o ego e os desejos. Dentro da nossa evolução espiritual, daquilo que nós somos, é você se esforçar para superar os falsos eu que ainda está manifestando. Então, superar o ego e os desejos, quando a pessoa supera o desejo, porque o desejo está ligado a eu quero, né? Então, no livro da Preleções sobre a Sutra Sagrada, página 140, o mestre Masaru Taniguchi explica sobre o mundo dos desejos, Yokukai, e cita o trecho da sutra, ele cita no livro, quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade, né? Então ele diz, ali na sutra consta, quando todas as vidas do universo, não está falando do planeta Terra, está falando do universo, de todas as galáxias, de todas as galáxias onde tem planetas com vida própria, os habitantes daqueles planetas, outro planeta, todos os vidas do universo, porque a lei, Deus é um só, Deus rege todo o universo, não rege somente o planeta Terra, entenderem a verdade. Então, imediatamente esse mundo vai se transformar num mundo pleno de luz. Detalhe, Deus não disse vida da Terra, disse universo, todas as galáxias. E explica, a palavra sobre o mundo desejo, ele fala, a palavra sangai, san, em japonês fala, ichi, ni, 2, 3 é san, ichi, ni, san. Sangai é o termo budista que se refere aos 3 mundos. 3 mundos. Yokukai, que é o mundo dos desejos. Shikikai, que é o mundo material. Mushikikai, que é o mundo imaterial. Mushikikai. Mushi é bicho. Kai. Então, né, eu me lembrar que o bicho que cai. Bom, o importante é não ficar apegado à palavra em japonês, mas entender. Mundo do desejo, mundo material e mundo imaterial. Em linhas gerais, diz o mestre, existem 3 espécies do mundo onde renascemos. Nós vivemos num mundo chamado Yokokai. A palavra Yoko, ideograma Yoko, significa desejos. Portanto, esse mundo terrenal é onde as pessoas nascem e dizem, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu desejo isso, eu desejo aquilo. É o mundo daqueles que eu quero dinheiro, eu quero aqui outra coisa, eu quero ter sucesso na vida. É o mundo dos desejos.
Esse desejo, muito desejo ainda é apego às coisas materiais, coisas da terra, né? Então, Yogananda, ele respondeu para um aluno que perguntou por que nós reencarnamos. Então, Yogananda disse uma palavra bem simples, interessante, a colocação dele, que exatamente daquilo que nós estamos comentando agora. Ele falou, por que a pessoa reencarna? Porque o que ela gosta, o que ela deseja, não tem no mundo espiritual, então ele vai encontrar aqui na Terra. Seja lá para torcer futebol, seja lá o que for, então ela reencarna, porque o desejo dela, ela encontra, para satisfazer o desejo dela, é aqui, somente aqui, no mundo material. E desejo que tem que ser assim, é coisa do ego. Por exemplo, uma vez eu vi um programa na televisão, e uma repórter perguntou para um casal de idoso, vocês brigam por qual motivo? E a mulher disse, eu brigo porque eu falo para o meu marido que a tampa do vaso sanitário tem que estar fechada, e ele sempre deixa aberta. E fica brigando, mas tem que estar fechado, tem que estar fechado, tem que estar fechado, porque eu quero que seja fechado. Então, por coisinha de eu quero, ficam entrando em rivalidade e brigando. E aí nós vamos entender que Jesus Cristo disse, se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Pedir para dar 1000 passos, dá 1000, dá mais outros 2000, dá quem pede, né? Dá quem pede, não resistais ao mal. Você não se apegue. Se a tampa está fechada ou está aberta, deixa, está aberta. Isso não vai, ele não está te xingando. Você quer, tem que ser assim, tem que ser assim. E o marido fala, não, tem que estar aberta. São esses desejos que a pessoa não abre mão é que causa conflito e, consequentemente, gera mágoa, ressentimento e posteriormente, começa a manifestar doenças. Não é verdade? Desejo de vingança, também tudo esses desejos transcendendo, nós vamos alcançando cada vez mais. Não se apegar, não se apegue. Todo apego gera sofrimento. A pessoa que se apega ao seu pet, ao seu cachorrinho, ao seu gato, se ele se adoece ou morre, fica doente, fica sofrendo. Se apega ao carro, alguém risca o carro, sofre com isso. Qualquer apego gera problema, gera doença. Então, para não ficar sofrendo por causa de sofrimento, sofrer por causa desses apegos, não se apegue a nada. E sobre a libertação do ciclo da reencarnação. Aí, aquilo que nós falamos, que alcança o estágio de transcender o ciclo de reencarnação. Na verdade, da vida volume 9, nós estudamos isso. Quando o Veterino explicou sobre o estágio dos espíritos que tem brilho branco, aqueles que tiveram morte na hora do parto são aqueles que concluíram o processo de evolução na Terra. Ou seja, aquelas crianças que morreram na hora do parto, foi a última etapa da vinda aqui na Terra. Esse espírito é um espírito que já alcançou um alto nível de evolução espiritual, e são aqueles que já transcenderam o ciclo de reencarnar na face da Terra. Mas para aí, não. A evolução não tem fim. Então ele continua evoluindo lá no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual. E então o Veterino disse, esses espíritos que morreram no parto, dificilmente voltarão a voltar aqui na Terra. Poderão voltar para uma missão grande de iluminar alguém, de iluminar um grupo, de ajudar outras pessoas. Mas caso contrário, ele não tem uma necessidade pelo estágio que alcançou. E assim é com todo mundo. Isso está, na verdade, da Vida, volume 9, página 121 a 122, edição 1. A expressão deusa, por isso que fala assim, ali está, Kanzeon Bosatsu, deusa da misericórdia. Ó, Deus da misericórdia. A palavra deusa é feminino e não masculino. Não é que Deus é homem ou é mulher, esse sexo é coisa na Terra. Então, mas a palavra é feminino. Vamos analisar a palavra no feminino. Então, acredita-se que é todo feminino, quando se fala em parte feminino, está falando em compaixão, amor, docilidade, ou seja, a mulher tem, a parte feminina tem essa característica. Tá? Então, entre os animais, é a fêmea que protege os filhotes. No cristianismo, também a parte feminina é vinculada a Maria, mãe de Jesus, né? venerada como mãe de Jesus. No Antigo Egito, tinha a figura de Ísis, feminina.
e no espiritismo Iemanjá, associado à maternidade, amor, fecundidade, etc. E o mestre diz que as mulheres são deusas do amor, deusas do amor. Por isso que, às vezes, o homem, né, não é tão acessível como são as mulheres. Por exemplo, a gente já ouvi muitos relatos dessa forma. A mulher conheceu a revista da Seichoné e já foi procurar uma associação para participar. Foi lá e já entrou. O homem passou na porta. Eu ouvi uma vez um relato de um senhor que falou que ele passou 8 vezes na porta e não teve coragem. Na 8ª vez, no 8º dia, ele conseguiu ter coragem e entrou e começou a frequentar e depois se tornou um pretor da Seichoné. Sobre a palavra Buda, também vem do sânscrito, que significa iluminado. O nome de Buda, Buda não era nome próprio, Buda significa iluminado. E o nome dele, na verdade, não era Sakyamuni. Sakyamuni também é um tipo de um apelido, tipo de uma denominação que é dada porque Shakya era o clã real que o Buda, inicialmente, era filho de um rei. Então, o clã que pertencia a essa família, esse rei, chamava-se Shakya. Muni significa sábio, então sábio desse clã, dessa tribo, que era por isso que ficou chamado de Sakyamuni. Mas o nome dele mesmo era Siddhartha Gautama. E Cristo também não era não era simplesmente Jesus, mas Cristo significa o Redentor. Então, aqui na palavra da explicação do Hanya Shingyo, ali menciona tu, filho de Buda, no texto da Hanya Shingyo, tu, filho de Buda. Os budistas não falam Deus, falam Buda, iluminado. Então, e aqui diz, filho de Buda, filho de Deus, na verdade, filho de Deus. Ele não usa a palavra filho de Deus, mas entende-se que está falando, para nós, cristãos, estamos entendendo que se diz filho de Deus. É o mesmo sentido. Aqui, aí mais adiante diz, ouve bem, o fenômeno não difere do vazio, isto é, a matéria não existe. O vazio não difere, o fenômeno não é diferente de um vazio. O fenômeno, as coisas da Terra, é vazio, é vazia, né? Para melhor entendimento, vamos lembrar das 3 dimensões. Aqui na Terra, nós estamos no mundo das 3 dimensões, certo? Então, para quem está no mundo da 4ª dimensão, como que ele vê a Terra? Quem que está no mundo da 4ª dimensão? Os antepassados, estão no mundo da 4ª dimensão. E quando você lê a Suta para os antepassados, você abre a porta para que eles entrem? Não, mas eles atravessam a parede, porque para eles o material é vazio. Ele atravessa normalmente como se não existisse. É assim que ocorre, por isso que é dito, é vazio. Não tem consistência. Para nós aqui na Terra, você bate na mesa, bate na parede, mas aqui tem consistência. Isso é para quem está no mundo das 3 dimensões. Na hora que você deixar, quando a pessoa deixa o mundo terrenal, já cumpriu a missão na Terra e entra no mundo espiritual, ele também vai ver as coisas, na verdade, a matéria como coisa vazia, né? Parece ter existência, mas na verdade não tem uma existência própria. Os espíritos atravessam a parede sem nenhuma resistência, porque a matéria é vazia. Então, na verdade, aqui na Terra, o pessoal vem, adquire um corpo carnal, ele mesmo desenvolve o corpo carnal, ele se manifesta, o corpo carnal é uniforme para a escola, e aqui nós passamos a viver. Mas as pessoas que vêm para cá, para cumprir a missão de evoluir, e se apegam somente às coisas materiais, eles sofrem. É justamente isso que, esse é um dos motivos porque tentaram crucificar Cristo, pensando que ele estava querendo assumir o reinado de toda aquela região de Jerusalém, que era do Império Romano. E por isso que mandaram, no caso, Pôncio Pilatos mandou matar todas as crianças, né? Pôncio Pilatos, não recordo bem, mandou matar todas as crianças pensando que um deles queriam roubar o trono dele. Mas Cristo disse, meu reino não é o reino que eu quero não é este mundo, não é este mundo material, mas o mundo celestial, alcançar o mundo iluminadíssimo, né? Então as pessoas que muitas vezes ficam apegadas a esse detalhe não entendem. Da mesma forma que ainda depende do nível espiritual, a pessoa não entende nada. É o caso então, exemplo daquele caso citado no livro Mundo Espiritual, Destino dos Homens, do livro da autoria do mestre Masato Taniguchi, onde ele cita o caso da viúva de Winchester. Lembram da viúva de Winchester?
E Winchester foi aquele homem que inventou o rifle. O rifle naquele tempo, a forma como ele inventou, ele passou a ter muito mais rapidez para atirar uma bala atrás da outra. Antigamente tinha que colocar, socar a pólvora, então demorava muito. Então, algumas pessoas que foram vítimas foram mortos por causa do rifle do Winchester, do rifle marca Winchester. Alguns espíritos começaram a perseguir a viúva. E então ela via muitos espíritos atormentando, então ela mandava, alguém sugeriu para construir escadas que levasse a escada, então tinha no corredor uma escada, só que a escada terminava na parede, não dava para ir para frente. Pensando que com isso fosse enganar os espíritos. Mas os espíritos atravessam a matéria, então atravessa a parede. E com isso não conseguia enganar ninguém e o tormento continuava. Essa mansão da senhora Winchester existe ainda hoje. O próprio mestre Masaru Taniguchi, quando ele esteve lá na região lá da Califórnia, levaram o mestre para conhecer essa mansão que hoje, até no Google vocês podem encontrar, mencionando a mansão da Winchester, viúva Winchester. Vai aparecer muitas fotos, escada doida que não leva a lugar nenhum, e tudo isso era ilusão dela tentar enganar o espírito. E outro detalhe que diz é o seguinte: o fenômeno não difere do vazio. A matéria não existe. Isto é, do nada surgem todas as coisas, né? Do nada surgem todas as coisas. Do nada surgem todas as coisas. Muito bem. Uma pessoa nasce como criança, está tudo normal, o corpo dela, de repente começa a aparecer um tumor aqui, um tumor ali, um problema lá. Então, do nada surge um calombo, surge uma coisa, um tumor enorme. De onde surgiu? Do nada. Mas quem causou isso? Foi a mente em estado de desarmonia que causou aquele tumor. Então, do nada aparecem as coisas. É isso que está mencionando. É o estado mental de conflito que faz surgir um tumor. É o estado mental de conflito, de ódio, ressentimento, que faz manifestar o tumor. Do nada manifesta, então isso mostra como que é a força da mente. Ok? Por isso, hoje vamos por aqui. Muito obrigado, muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o Ano Novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida
ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado!